Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma resenha. E o livro que eu quero comentar um pouco com você, eu confesso, eu sou fã desse autor. Confesso, já li esse livro 2 vezes. Eu adquiri esse livro há 11 anos atrás. E é esta obra aqui, ó, da editora Academia Cristã, Unidade e Diversidade no Novo Testamento. Um estudo das características dos primórdios do cristianismo. Confesso a você que eu gosto muito desse tema, de estudar ali o cristianismo primevo, ali no primeiro, segundo século. E essa obra aqui, excelente, excepcional, como falei, eu estava fazendo seminário, iniciando seminário, adquiri essa obra em 2008, eu já li esse livro 2 vezes. É uma obra com 693 páginas, ok? Eu gosto muito dos escritos de Midal, porque ele é profundo, especialista em Novo Testamento. Esse livro aqui, ele vai abordar algumas questões primordiais, perfeito? São 693 páginas. Por exemplo, ele vai começar no capítulo 1º, vai dar uma introdução e vai falar sobre a questão da ortodoxia, o significado da ortodoxia no período do Novo Testamento, certo? No capítulo 2 ele vai entrar num tema muito interessante, o querigma, né? O querigma, pregação, né? Vai falar sobre o querigma, que cada... por exemplo, em Jesus você percebe um querigma, uma mensagem, você percebe o querigma de Paulo, certo? Você vê uma mensagem específica, própria, característica de João. Ele vai abordar o querigma de Atos dos Apóstolos, certo? Isso tudo no capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar sobre as fórmulas confessionais primitivas. Isso é muito legal. Olha, eu sou fã desse tema. Existiam fórmulas, você vê as epístolas recheadas de fórmulas, onde vai abordar Jesus como Filho do Homem, Jesus como Messias, Jesus como Filho de Deus, Jesus como Senhor, certo? O capítulo 4 ele vai falar sobre o papel da tradição. Livraço. Vai falar sobre a tradição dos anciãos, das comunidades primitivas, as tradições a respeito de Jesus, né? Muitas pessoas têm alguns pensamentos equivocados, né? Não se detêm na questão da pesquisa do Novo Testamento. Por exemplo, isso já é comprovado, né? Todos nós já sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, certo? E quando Mateus vai escrever seu evangelho, o Lucas vai escrever seu evangelho, certamente eles têm em mãos Marcos, eles têm como fonte Marcos. Claro, Mateus ele possui fontes próprias, assim como Lucas, fontes lucanas próprias, mas ele tem Marcos. E ainda existem alguns estudiosos que acreditam que antes, e eu acredito nessa tese, não sei se você acredita, se você não acredita, eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, que antes do Evangelho de Marcos, propriamente dito, existia um proto-Marcos, que era uma espécie de narrativas, muitos estudiosos acreditam nisso, que eram porções de narrativas breves acerca das narrativas de milagres de Jesus, narrativas de curas, né? Então seria uma espécie de Marcos resumido. Antes de Marcos, possivelmente, a mensagem estava restrita ali inicialmente a apenas uma tradição oral. Logo, obviamente, a própria igreja, as próprias comunidades sentiram a necessidade de terem a obra de Cristo por escrito. E Marcos, como nós sabemos, foi o primeiro, certo? Então ele vai falar sobre essas questões das tradições. Capítulo 5 vai falar sobre o uso do Antigo Testamento, a exegese judaica no tempo de Jesus. Olha que interessante. Exegese cristã primitiva do Antigo Testamento, citações do Pesher, né? Princípios de interpretação. O capítulo 6 ele entra no conceitos de ministério. Jesus e seus discípulos, ministério da comunidade primitiva, o ministério nas igrejas paulinas, em direção a Inácio, a alternativa joanina. Interessante, ele vai abordar aqui, nesse livro, um tema
Eu fiquei pensando, caramba, interessante essa questão. É só ele botando pimenta, tá? Eu creio que ele também bota pimenta aqui bastante. Por exemplo, ele diz que, todos nós sabemos que o João vai escrever o seu evangelho, claro, o propósito principal é provar que Jesus é o Filho de Deus, é divino. Mas também foi para cutucar, também para combater os gnósticos, né, que atacavam ali a igreja ali no final do primeiro século, segundo século adentro, né? Então ele vai dizer que João batalhou pela ortodoxia, certo? Então ele joga pimenta dizendo, ele não afirma, é só jogando assim, especulando. Mas será que de fato João era a ortodoxia? Ou os gnósticos que eram a verdadeira ortodoxia? Porque existe essa tradição, esse conceito, até mesmo na política, de que quem conta a história é o grupo que vence. Olha só, os caras colocando pimenta, olha só. Quem conta a história é o grupo vencedor. Então, como os apóstolos, né, foram né, que compõem o grupo vencedor, então eles contam a história. Então eles se colocam como a ortodoxia. É só para colocar pimenta. Eu não acredito nessa teoria. Eu sigo a palavra de Deus, entendo que João, os apóstolos e Paulo eram a ortodoxia. Mas, note bem, percebe? Paulo, por exemplo, até hoje é considerado uma espécie de apóstata. Paulo, para o judaísmo, ele é um herege. Entendeu? Paulo, para o judaísmo, ele se desviou da verdadeira fé do judaísmo para seguir a heresia dos nazarenos. Entende? Então, de acordo com as perspectivas, né, para nós, Paulo é o grande herói da fé, grande campeão da fé. Para os judeus, Paulo é herege e Jesus é apenas um irmão judeu, nada mais do que isso. Percebe? Então ele aborda essas questões muito interessantes. O capítulo 7 ele vai falar sobre os padrões de adoração no Novo Testamento, ali no primeiro e segundo século, né? Diversidade de atitudes e formas, hinos cristãos primitivos. Não sei se vocês sabem, mas capítulo 2 de Filipenses, onde declara que Jesus ele assumiu forma humana, ali, aquele texto bonito ali, de Paulo falando sobre Jesus. Aquilo ali é um hino, né? Todos os estudiosos entendem que ali temos um modelo de um hino que possivelmente a igreja primitiva pudesse até mesmo cantar, ou era uma espécie de texto, uma declaração, uma mini declaração de fé a respeito de Jesus. E isso entrou, Paulo insere na sua epístola. Então ele vai abordar esses tipos de hinos cristãos primitivos que são inseridos dentro das epístolas paulinas. Tá? Capítulo 8 vai falar sobre os sacramentos, certo? Interessante que ele vai usar esse termo que é muito de cunho católico, certo? A maioria de nós evangélicos, pelo menos no Brasil, nós dizemos que Cristo nos deixou apenas duas ordenanças, né? O batismo e a ceia do Senhor. Mas ele aborda aqui o batismo e a ceia do Senhor usando esse termo sacramento, ok? Capítulo 9, o Espírito e experiência. Lembrando que Jimmy Dow é presbiteriano, né? Presbiteriano ele. O Espírito e a experiência. Ele vai falar sobre o cristianismo entusiástico, a experiência religiosa de Jesus, a experiência religiosa de Paulo e caminhos divergentes. Ali entra no capítulo 10, falando sobre Cristo e Cristologia, a comunidade de Jesus entre o Jesus histórico e o Cristo querigmático. Olha, um Jesus, muitos Cristos. Alguns estudiosos acreditam ali que no primeiro século haviam cerca de mais de 80 grupos, olha só, mais de 80 grupos que se autodenominavam como os detentores do verdadeiro cristianismo. Então isso é interessante. Um Jesus, muitos Cristos. Na segunda parte do livro, no capítulo 11, ele vai falar sobre o cristianismo judaico. Olha, quão ortodoxo era o cristianismo palestinense. O cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, ele vai falar sobre a adesão à lei. Jimmy Dow gosta muito de abordar essas questões da lei, principalmente nos livros de Paulo que ele escreveu, né? Nova Perspectiva de Paulo.
O cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, exaltação de Tiago, depreciação de Paulo. Cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, a cristologia adocionista. Capítulo 12, cristianismo helenístico. Olha, o primeiro cisma confessional na história da igreja. Tendências gnósticas dentro do cristianismo do século I. Muito legal isso, estudar isso. A predisposição gnosticizante da fonte Q. Não sei se você sabe, mas a maioria dos estudiosos do Novo Testamento já chegaram a essa conclusão. Eu concordo também, depois de ter estudado bastante sobre isso, que existiu de fato uma fonte, a fonte que é chamada de fonte Q, do termo alemão Quelle. A palavra Quelle em alemão significa fonte. Então eles chamam essa fonte perdida, esses escritos perdidos, ninguém nunca encontrou, chamam de fonte Q, fonte Quelle. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Eles observam que há indícios tanto nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, eles percebem que há indícios dessa fonte nos 3 evangelhos. Então, por exemplo, quando Lucas vai escrever o seu evangelho, então podemos dizer assim, a grosso modo, que ele tem 3 fontes para escrever o seu evangelho. Lucas, que é a fonte Quelle, que é perdida. Ele tem Marcos, e ele tem uma fonte própria, que é a fonte lucana, própria, que só ele tem. Os outros evangelhos sinóticos não possuem. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, só Lucas narra. Então é uma fonte própria dele, que ele tinha exclusividade, podemos assim dizer, né? A história da infância de Jesus, só Lucas narra. Entende? E os estudiosos acreditam que narrativas que se repetem, que estão presentes de forma bem semelhante nos 3 evangelhos, certo? São os 3, Mateus, Marcos e Lucas, extraíram da fonte Quelle. Entendeu? Existem parábolas, por exemplo, que só em Mateus. Parábolas que existem só em Mateus. Então, Mateus tem como fonte Marcos, que praticamente mais de 90% do evangelho de Marcos está em Mateus. Então, Mateus tem Marcos como fonte e tem a fonte Quelle. Mateus não tem Lucas como fonte. Entende? Deu para perceber isso? Então, como é que você chegou a essa conclusão? Estou aqui resumindo assim a grosso modo, tá? Porque o estudo é muito intenso. Ok? Eu não estou aqui adentrando no profundo. Estou falando assim, de forma bem por cima, bem simples. Você precisa estudar, você precisa entrar fundo nessas questões das fontes documentais. Existem crentes que não acreditam, estão ainda com o pensamento de livro de EBD, entrou na questão teológica. Né? Quando você só está em nível de EBD, cara, né? A escola bíblica, você vai ficar por ali, bem superficial. Mas quando você começa a estudar as questões das fontes, manuscritos, aí você sai da nível EBD e você vai perceber que de fato, os evangelistas possuem outras fontes. Tem gente que acha que Mateus estava num belo dia, hoje vou escrever o evangelho. Aí sentou e de tudo, lembrou de tudo assim, de cabeça, vamos embora. Claro que tinha fonte. Então, textos, passagens bíblicas que você vê com muita semelhança presentes nos 3 evangelhos sinóticos, você percebe que ali tem a fonte Quelle, que está perdida, que se perdeu. Então, nesse capítulo aqui, ele vai avaliar aqui a predisposição gnosticizante. Ele ainda botou entre aspas, para ninguém achar que ele é um louco, né? Herege. Paulo, o maior de todos os gnósticos? Caramba, olha só, são temas interessantes, são pimenta que ele coloca, né? Pra gente refletir. Foi João culpado de docetismo ingênuo? Cara, tô dizendo, esse livro é um livraço, gente. Eu não sei se você vai encontrar no Mercado Livre, na Amazon, ainda não. Né? Eu comprei, tem 11 anos o meu já tava até colando ontem, né? Tá já amarelado, né? Sublinhado. Eu gosto de sublinhar, certo? Eu extraí bastante, aproveitei bastante esse livro.
né? Aí vem o capítulo 13, cristianismo apocalíptico. O que é apocalíptica? Apocalíptica, a mãe de de toda a teologia cristã, literatura apocalíptica no Novo Testamento. Capítulo 14, catolicismo primitivo. Só lembrando a você que a palavra católico, ou católica, é uma palavra grega, significa universal. Tá? Então você que ainda não estuda teologia, né? Você que ainda não tem esse conhecimento, não se escandalize. Você que é de igreja evangélica tradicional, só frequenta a escola dominical, não se escandalize com esses termos, sacramento, católico, certo? Como você vai estudar teologia, você deixa esse preconceito de lado. Teve um irmãozinho inscrito aí, talvez você esteja até assistindo esse vídeo, que falou, deixe bem claro que os livros da Paulo são livros de uma editora católica, deixe claro isso. Eu entendi a preocupação dele, mas eu quero entender também que se o indivíduo está se aprofundando em livros de teologia, ele tem que ter essa maturidade. Já falei em outros vídeos, repito aqui, que as editoras católicas, editora Loyola, Eclésia, principalmente o Paulo, publica livros de teólogos protestantes. Aí eu pergunto a você, assembleano principalmente, pentecostal, a CPAD publica algum livro de algum padre? Eu não estou falando livros devocionais, estou falando livro de teologia. Não, claro que não. Eu também entendo e compreendo que não convém. Eu também não publicaria. Entendeu? Mas, no que diz respeito a estudo teológico, acadêmico, a Igreja Católica ela é muito próxima do protestantismo. Note bem, não seja preconceituoso. No que diz respeito à academia. Não estou falando de livros devocionais, glórias a Maria, nada disso. Santos, vamos adorar os santos, nada disso. Estou falando em termos acadêmicos. Tanto é, por exemplo, sou do Rio de Janeiro. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro, mestrado que vale, que te dá status, que te abre portas, mestrado em teologia, é na PUC. Conheço pessoas que têm mestrado em teologia em seminário evangélico, de igrejas, mas está tentando entrar lá, fazer prova para a PUC. Porque ela sabe que quando ela tiver um mestrado em teologia, que são 2 anos, da PUC Rio, dá peso, filho. Os caras são especialistas, os professores estudaram em Roma, estudaram na Alemanha. A minha professora de Antigo Testamento, Teresa Kiel, que é autora de livros, ela fez doutorado na PUC, é batista. Ela fez o seu doutorado na PUC. Então lá, você vai fazer um mestrado, doutorado na PUC, quem vai te dar aula, a maioria é padre. Mas não fique com preconceito, não, ele vai lá e vai me ensinar a rezar Ave Maria. Não, não, não. Ele vai te trazer o que tem de mais atual no academicismo. Então deixe preconceito, para com isso, sai da EBD, tira essa mente de EBD e entre, sabe, no profundo da teologia, começa a pensar como uma pessoa que está se graduando, como um seminarista, como um estudante de teologia. Perfeito? Então, mais uma vez aqui, para você não se escandalizar, você que é novo na fé, você que é assembleano, você que é batista, você que é metodista aí, que não entrou no seminário e tem essas reservas quanto o termo católico. Então a palavra católico significa universal. Então ele vai abordar o catolicismo primitivo, no capítulo 14. Catolicismo primitivo, ou seja, o querigma, a pregação inicial em nível de pregação para os gentios. A mensagem como mensagem universal. Entendeu? Muito bem. O desvanecimento da esperança da parousia, ou parousia, a expectativa iminente. Existem alguns teólogos que vão abordar essa questão, dizendo que as primeiras epístolas de Paulo, elas expressavam uma grande esperança acerca da parousia, da volta do Senhor, e mais tarde essas epístolas vão mudando, outras epístolas têm um teor diferente, como se Paulo já tivesse perdido essa expectativa que era iminente. A controvérsia, né? Muito bem. Capítulo 15, ele vai falar sobre a autoridade do Novo Testamento. O cânon possui uma função contínua? É como se estivesse dizendo assim, perguntando. O cânon, ele tem um tempo, ele tem um prazo de validade? Ele está fechado, ele está aberto? Certo?
E tem um apêndice final, onde ele vai falar novamente sobre unidade e diversidade, uma perspectiva neotestamentária, unidade fundamental, tensão fundamental, diversidade fundamental e conclusões. É um livraço, minha gente. Olha, só para deixar você com água na boca, só o capítulo 1 aqui na introdução, na página 63, porque esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1977 e teve várias reedições. Teve uma reedição onde ele refaz o seu prefácio em 1989, depois teve outra edição que Jim Down ele refaz o seu prefácio no ano de 2005, ok? Então, ele começa a dizer assim no capítulo 1. Então, só os prefácios são mais de 60 páginas. Primeiro, segundo, terceiras edições, né? Prefácio da segunda edição, etc. Então, o livro em si começa na página 63. Então, só para deixar você com água na boca, diz assim, ó. Ortodoxia é um conceito significativo dentro do período do Novo Testamento? A relação entre ortodoxia e heresia tem sido muito importante durante a história do cristianismo. Ortodoxia é entendida tradicionalmente como uma conformidade com a fé apostólica. Ainda botou entre aspas. Até a virada do século XX, a tendência sempre foi de toda a igreja, denominação ou seita, reivindicar o monopólio dessa fé para negá-las aos outros, para ignorar, denunciar ou perseguir os outros como heréticos. Uma determinada linha de interpretação, raramente conhecida como tal, comprova a apostolicidade da fé que sustenta e as restantes nega a apostolicidade. Pois então, a polêmica acontece, porque eles também adicionaram, subtraíram ou de algum modo corromperam a fé. O teste ou critério de apostolicidade é extraído diversamente dos escritos apostólicos e do Evangelho, das tradições apostólicas secretas, do desenvolvimento da tradição da igreja, dos credos ecumênicos, ou em termos mais institucionais, da sucessão apostólica da igreja em concílio, do Papa, ou em termos mais individuais, da inspiração direta do Espírito ou uma luz interior. Estou botando aqui muito entre aspas. Há um problema imediato com os termos. Ortodoxia implica que uma distinção clara pode ser feita entre a verdade e erro. A ortodoxia implica que há uma fé pura, não contaminada, um ensino correto. Todas as variações disso, então, a um só tempo, são heréticas em maior ou menor grau. De novo, eu botou heréticas entre aspas. Na forma de uma antítese simplista, ortodoxia significa a verdade absoluta de Deus revelada à igreja. E heresia denota qualquer desvio dessa fé única e claramente definida. Disso resultam dois problemas. Primeiro, letra A, um problema teológico, o problema da interpretação resumido na pergunta, qual ortodoxia? E aí vai, é um livro muito gostoso, não sei se você gosta desse tema, coloca nos comentários aí se você conhece, se você tem, se é um tema interessante, essas questões aqui da ortodoxia, do gnosticismo, inicial ali assediando a igreja do primeiro e segundo século. O que você diz aí, se você tem, se está no seu radar, se você gosta do Jim Down, perfeito? Que Deus abençoe, fique com essa resenha aí, se deleite se você tem esse livro, recomende para os seus amigos, compartilhe também esse vídeo, dê um like aí, dê um joinha e compartilhe no grupos de Facebook, na página do Facebook, grupos de WhatsApp, e compartilhe com seus amigos aí do seminário, no grupo do seminário, dos estudos aí teológicos, ok? Deus te abençoe e até a próxima.